Olá, queridos companheiros que acompanham o nosso canal Vivendo com Jesus. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe com um amigo e leve a mensagem do Cristo que nós sempre estaremos dizendo neste canal. Então nós estamos continuando o nosso encontro Momento com Jesus. E hoje é o nosso 7º encontro. E para dar início ao nosso 7º encontro, nós vamos começar com o Livro dos Espíritos, como recomendação básica para que vocês possam entender mais sobre a doutrina espírita e sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós já sabemos, como nós vimos no último livro, no último vídeo, que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. E cada parte possui capítulos. E hoje nós vamos ver a pergunta 196 do livro, que é a segunda parte, capítulo 4, da pluralidade das existências. Então, Kardec pergunta aos espíritos superiores. 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Então, essa é uma pergunta para os espíritos. Eles vão responder. Sim, é exatamente isso. Ou seja, queridos companheiros, nós somos espíritos que precisamos passar por várias existências a fim de nos depurarmos. Mas vamos continuar vendo a resposta dos espíritos superiores. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem, porém somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem. Somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas atingem a finalidade para que tendem. Kardec continua. É o corpo que influi sobre o espírito para que esse se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? Os espíritos respondem. Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Agora vamos ler a explicação de Kardec sobre isto. E já nós fazemos um comentário. O suco da vide nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. A matéria estranha se assemelha ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, o que é essa resposta e essa pergunta que Kardec faz aos espíritos está relacionado com a nossa vida e com o nosso encontro de hoje, que logo nós iremos ver. Que nós somos um ser espiritual que está habitando um corpo que, conforme o Espírito Superior nos respondeu, vai apodrecer. À medida que nós saímos desse corpo em espírito, ele vai para a terra, evidentemente, um caixão, uma sepultura, ou seja, em qual for o local, irá apodrecer. E nosso espírito, que é eterno, ele continua a viver e a passar por novas e novas existências até purificarmos, como Kardec diz no seu exemplo do vinho. Então ele vai passando por destilações e vai se purificando. E nós, espíritos, vamos passando por vidas e outras vidas, encarnando e reencarnando e também se purificando. Ou seja, nos tornando pessoas melhores, seres
humanos, seres espirituais melhores. É basicamente isso. Agora vamos para o nosso encontro, quando nós estudamos, ou a gente reflete sobre as lições do livro Jesus no Lar. Então, o maior servidor. Então, esse tema de hoje está relacionado com a nossa pergunta feita por Kardec. Quem é o maior servidor? Então, através da resposta que nós vamos ter aqui de Jesus, nós vamos perceber que cada existência, conforme nós acabamos de ler, ela serve de depuração. E isso Jesus evidencia aqui nessas respostas. Vamos lá. Presente a reunião familiar, Felipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Olha que pergunta. Será que o maior servidor entre os homens na terra é uma pessoa de grande destaque social? É um homem rico, poderoso? É um gênio que sai dessas universidades muito intelectuais, que formam pessoas de muito intelecto, que possuem professores de elevado intelecto? Será que esses maiores servidores são essas pessoas que são homens de gênio? Ou se não, pessoas de grande destaque social, que têm grande poder aquisitivo? Será que é isso? Essa é a pergunta. Então vamos ver o que Jesus responde. Essa é a pergunta que Felipe faz. Quem é o maior servidor? Aí eu pergunto para vocês. Será que são esses que nós acabamos de relacionar? Então vamos lá. Jesus refletiu alguns instantes, alguns minutos, e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E não obstante os materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si. O político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Então vejamos que até então chegou um grande militar, treinou o povo, um grande político, e dividiu as massas, e todos ainda continuaram a oferecer o caos. Depois dele surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crenças, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si próprio. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se lhe fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos aos esforços de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos,
que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Então vejamos, companheiros, que chegou o filósofo e depois o sacerdote, antes o político e o militar. Nenhum deles conseguiram resolver o grande problema que estavam nas criaturas. Vamos continuar lendo, só para a gente dar uma ênfase no que está acontecendo na história que Jesus está contando. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Então isso às vezes se assemelha a algum ambiente que nós possamos frequentar. Não havia ânimo, nem valor, nem alegria. Não havia diretrizes ao trabalho, que é muito fundamental para o desenvolvimento nosso e de toda a sociedade. Então vamos continuar. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Olha só, eu vou repetir essa leitura, que é uma das partes mais fundamentais do nosso ensinamento de hoje. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões, nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetaculares. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia cultos sinceros ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante. E transmitia suas experiências a todos os que se propuseram a ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, constituiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, vizinhavam-se a saúde e a paz, a fraternidade, as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Vou ler mais uma vez que essa frase final, ela é a essência do nosso ensinamento de hoje. Permanecia agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Execução no dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Aquele que educa o Espírito eterno, ensinando e servindo,
paira acima de todos. Então, o que nós devemos concluir desta lição de hoje, companheiros? Que o trabalho no bem, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. Vejamos que a pergunta 196 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos Espíritos, ele é muito importante no nosso processo de evolução. Ela remete ao que nós acabamos de estudar, nós acabamos de refletir sobre as respostas de Jesus. Qual foi o melhor homem? Conforme a pergunta de Felipe. Quem era o maior na terra? Era um homem simples, que com o seu trabalho e sua bondade, ele educou a alma do povo através do exemplo e da sua boa fala com todos eles. Acima de tudo, ele era trabalhador e pensava no bem comum de todos. Isso faz parte de como nós devemos interpretar esta pergunta 196. Nós devemos nos purificar ao longo da existência, conforme as respostas dos Espíritos, ao longo das reencarnações, nós vamos nos purificando. E para completar, Jesus vem nos dizer, através dessa reflexão de hoje, que nós devemos nos purificar sendo homens de bens, trabalhando no bem, homens ou mulheres de bem, trabalhando no bem de todos. Aí sim, nós iremos alcançar rapidamente esta purificação e o ser bom que nós temos dentro de nós. Iremos nos transformar para melhores. Conforme ele disse. Vou ler de novo. É a última vez. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Então, ao corpo e à mente. Muitas pessoas merecem esse bem. Mas aquele que educa o espírito, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então, educar o espírito é educar o homem real, que é a essência, despojando, ou seja, deixando tudo aquilo que é material e olhando para dentro, em função do bem de todos também. É isso. Forte abraço para vocês. Se gostaram, compartilham com seus amigos e levem esta mensagem para muito longe, ou para seus companheiros que vocês gostam. Porque realmente vivemos um cenário que nós necessitamos de paz, do bem e de todo esse ensinamento que nós estamos mergulhados aqui hoje. Para que nós, seres humanos, possamos nos purificar no bem, e no bem para com todos. Até mais.
Música